Primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo 3, os versos 10 e 11, dizem assim: Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, dizendo: Samuel, Samuel. E disse então Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse então o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido ouvirá e todos crerão. Eu sou Moré Alan. Essa é a primeira quinta teológica de 2021, Shana Tová Umeluká, e que você tenha um ano doce e bom. Toda quinta aqui no Teu Legal nós temos um estudo. Às vezes sobre um determinado tema, hoje é sobre um costume judaico, o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo. Às vezes sobre um determinado postulado, uma posição teológica. Às vezes sobre um determinado tema. Às vezes sobre algum trecho das Escrituras. Mas sempre algo que possa aumentar a sua comunhão com Deus, aumentar a sua vontade de conhecer as Escrituras e a vontade de você ter mais comunhão com a Palavra de Deus. Então, se você tem qualquer sugestão, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu estou à disposição. Do mesmo modo, toda terça, aqui no canal mesmo, você tem uma leitura explicada, na qual eu leio e explico um determinado trecho das Escrituras. Tem mais séries vindo aí, eu já estou gravando alguns novos vídeos, mas eu ainda não vou anunciar. No momento certo, eles estarão disponíveis. Mas hoje você pode acompanhar essas duas. E toda sexta, lá no Instagram, você tem uma caixa de perguntas, na qual você pode colocar qualquer pergunta e eu respondo também nos stories essa pergunta. Se você tiver qualquer pergunta que queira ser respondida no privado, pode colocar lá que eu respondo também, tá? Então a caixa fica lá sempre, toda sexta à sua disposição. Talvez você esteja estranhando que eu estou falando de Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah acontece na segunda metade de setembro, comecinho de outubro. É o Ano Novo Judaico. Mas é por isso justamente que eu vim conversar hoje com vocês sobre isso. Nós já estamos chegando no Ano Novo Cristão, no calendário corrente, e eu quis então não trazer os costumes judaicos, né? Não vou apresentar o que se faz, como é a ceia de Rosh Hashanah, vai ter um pouquinho disso, mas o foco não é esse. O foco hoje é compreendermos o significado de Rosh Hashanah e aplicarmos, transpormos ele para o nosso calendário, né? Aplicarmos na nossa vida esses conhecimentos. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho de cultura judaica, vamos entender o que significa Rosh Hashanah, como que ele é celebrado e por quê. A ideia essencial é qual é a essência da mensagem de Rosh Hashanah, justamente para nós compreendermos e aplicarmos essa ideia de ano novo também na nossa vida, já que o ano está começando e essa é a primeira quinta teológica de 2021. A expressão Rosh Hashanah, Shana é ano, né? Shana Tová, um bom ano. Rosh Hashanah, Rosh é cabeça. O primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, o nome dele hebraico é Bereshit, o Resh no princípio, né? Os livros na Bíblia começam pelo seu nome, eu comentei isso aqui no vídeo sobre os cânticos de Natal, sobre os cânticos envolvendo o nascimento de Jesus. Então, em hebraico, o primeiro livro da Bíblia é Bereshit, que é no princípio, na cabeça, no começar, no início. Né? É por isso que, inclusive, há aquele versículo que eu te chamei
para ser cabeça e não cauda, né? Porque é o que está no princípio, está à frente. A Bíblia usa a ideia de cabeça para essa representação. Nós também usamos, né? A ser cabeça significa isso, ser líder, né? Então, estar à frente, ser a cabeça, né? E aí a ideia, então, é nós estudarmos, é pensarmos nos textos e nos costumes envolvendo o Ano Novo e a partir dali, então, nós estabelecermos os princípios do Ano Novo e assim estudarmos e conhecermos as Escrituras. Eu comecei com o texto de 1 Samuel 3, 1 Samuel 3, versículos 10 e 11, onde há um chamado de Samuel. Né? Então, nesse chamado de Samuel, a gente consegue ver e ele respondendo ao Senhor, eis-me aqui. Esse é um dos trechos que é entoado no curso da cerimônia de Rosh Hashanah. Por quê? Porque é no momento em que nós estamos começando um ano novo, nós nos apresentamos ao Senhor, dizendo, está começando um novo período, eis-me novamente aqui, usa novamente a mim, deixa eu ser ferramenta na sua mão, me conduz para onde o Senhor quiser, faz de mim o que o Senhor quiser. Então, esse texto de Samuel ele é muito utilizado porque na sua essência é quando a pessoa se converte, na sua essência é quando a pessoa se entrega, quando a pessoa se coloca diante do Senhor para dispor-se a isso. O Ano Novo Judaico ele acontece entre setembro e outubro. O calendário judaico não é exatamente como o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Por isso o Ano Novo ele vai acontecer lá entre setembro e outubro. Cada ano varia exatamente o seu dia, até porque o calendário judaico não tem 365 dias, ele é um calendário lunar, né? Então ele é regulado pelas luas, e o nosso calendário é um calendário solar. O calendário judaico tem 360 dias e não 365 como o nosso. Então tem essa variação, a cada pouco ele vai fazendo um ajuste e tal, né? Eles não têm um ano bissexto, a cada pouco eles têm uma semana, como se fosse a semana bissexta, né? Como se fosse o nosso dia bissexto. Então tem alguns ajustes que são feitos. O texto do Ano Novo, de Rosh Hashanah, ele está lá em Levítico. Em Levítico há a instituição de um Ano Novo, mas a ideia é que o dia do Ano Novo é exatamente o dia que Adão e Eva teriam sido criados. Então, como se faz esse estudo? Olha que curiosidade isso. Como se faz esse estudo? A Bíblia diz quantos anos cada personagem bíblico existiu, então faz-se a conta a partir da idade dos personagens bíblicos. Né? Então, Davi viveu 70 anos, fulano viveu 200 anos, Matusalém viveu 400 anos, Noé viveu tantos anos, então vai somando os anos de idade de cada um, né? Desconta o que há de convivência em comum e assim a gente chega aos 5.780 anos, que é o calendário judaico. Então, teoricamente, né, segundo a tradição judaica, Adão e Eva teriam sido criados nesse dia. E aí você vai dizer assim, tá, mas esse dia conta a partir do momento em que eles foram expulsos do paraíso, a partir do momento que eles foram criados, a partir do momento em que eles estão na terra, a partir do momento que comem o fruto proibido. Então, acontece que a tradição judaica diz que Adão foi criado, cerca de 2 horas depois Eva foi criada, cerca de 1 hora depois ela colhe o fruto, cerca de 2 minutos depois dela colher o fruto ela morde e 1 minuto depois Adão morde. Até porque Adão estaria ao lado e Eva teria estendido o braço oferecendo a Adão. Então todo o tempo do homem no Éden teria acontecido a tradição diz que teria acontecido em algumas horas tão somente. Né? A gente precisa lembrar que também a questão de tempo ali era uma variável.
Então, tudo isso é contado como sendo o sexto dia, né? Dentro ainda do sexto dia. E aí, então, a conta começa no dia 1, justamente por causa disso. Pois bem, a instituição do Ano Novo, ela está lá em Levítico, né? Então, já existia o costume do Ano Novo, mas como uma festa a ser observada, ela está em Levítico. Levítico 23 e 24 diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no sétimo mês, no mês sétimo, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta e santa convocação. Sonidos de trombeta são sons de chofar. O chofar é a trombeta. Nós temos dois tipos de trombeta. Chofar é uma corneta feita de chifre, né? Então nós temos vários animais, desde que eles sejam caprino, pode ser um ônix, pode ser um carneiro, tem chifres de carneiro de diversas formas, diversos tamanhos, né? Mas sempre que seja um animal que não seja um boi, então não pode ser um berrante, não pode ser um boi, e tem que ter o casco fendido, né? Com a fenda assim, né? Como se fossem duas unhas, como é o pé de um caprino, né? De uma ovelha, né? De um carneiro, tal. Então, desses animais é feito o chofar. Há chofares que são grandes, que são de antílopes, né? Então é um chofar grande, assim, curvado. Há o chofar do ônix, que é um chofar grande também, mas comprido e reto, né? Ele é todo anelado, mas por dentro ele faz como se fosse uma corneta reta. E há o tradicional chofar de carneiro. O chofar de carneiro tem dois tipos, tem o carneiro rústico e tem o chofar rústico e o chofar polido. Eu tenho olha que bonitinho, meu chofar, ele é um chofar de carneiro, ele é pequenininho assim, há chofares bem menores, chofares curtinhos assim, o meu não é dos menores dos chofares de carneiro e o meu é polido, então eu vou até chegar mais perto aqui para você poder ver, olha, ele é todo polido tal. O chofar ele é sempre uma peça só, então se você olhar tanto aqui a pontinha é só feito, eles esquentam e fazem um buraquinho, né? E ele é uma peça só, não tem como um saxofone que tem aquela palheta tal, não tem nada disso. Ele é sempre uma peça só, feita a partir do chifre do carneiro, e então se toca o chofar em Rosh Hashanah. Esse som de chofar, esse som das trombetas de chofar, ela é um som que, diz a tradição, faria uma invocação. Seriam invocadas as legiões celestiais, né? Então, o exército celestial é quando Deus mandaria os seus anjos para batalhar conosco. Então, todas as batalhas em que um anjo, né, em que é tocada a trombeta e o anjo desce para batalhar, essa trombeta que invoca os anjos é esse chofar que é tocado, né? A ideia é justamente então de que se estamos em um novo ano, começando um novo ano e nos dispondo como Samuel se dispôs a dizer: eis-me aqui, Senhor, e estamos em um ambiente de santa convocação, por isso a presença dos anjos, né? Um ambiente de santa convocação. Então, quando nós colocamos à disposição de que Deus realize sua vontade na nossa vida, então anjos afluiriam para nos auxiliar nisso. É o meio pelo qual Deus nos ajudaria a realizar. Isso é o que diz a tradição. Como já falei, Rosh Hashanah é a ideia de cabeça, né, de algo que está acima. Se você está reparando, eu estou de kippá, também chamado em latim de solidel, né? Soli é somente, del, Deus. Solidel, só Deus acima, né? O uso do kippá, ele tem justamente esse intuito de nos lembrar que Deus está acima permanentemente, de que permanentemente há alguém acima de nós, representado. Então nós cobrimos a cabeça, né? Então a cobertura da cabeça é essa representação de que não esquecemos de que Deus está acima, de que Deus é a cabeça, de que Deus é o fio condutor. Nós olhamos para isso lembrando que Cristo é a cabeça, Cristo é
a nossa direção. Então nós não usamos o kippah, por quê? Porque o Senhor já usou a sua coroa, e era uma coroa de espinhos em pagamento, né, em expiação dos nossos pecados. Então, o Ano Novo ele sempre acontece no 7º mês. Por que no 7º mês? Porque a tribo de Dan, né, Dan, haveria nascido no 7º mês. E Dan é um homem justo. Dan é a tribo encarregada da justiça. Dan é a tribo encarregada da justiça. Dan é a tribo encarregada do julgamento. Então, quando nós olhamos para o 7º mês, sendo ele o mês de Dan, quando nós olhamos para o 7º mês, sendo ele o mês de Dan, nós pensamos, né, é uma representação de que ali é o momento no qual nós paramos, refletimos e julgamos como foi o nosso ano anterior. Nós fazemos uma análise, nós fazemos uma anamnese, nós procuramos entender como foi o nosso ano anterior para, a partir dele, projetar o nosso ano futuro e realizar os nossos projetos, correr atrás dos nossos projetos. A tradição judaica diz que o primeiro dia do ano é, ao mesmo tempo, olha que lindo isso, é a data mais universal e a data mais individual de todo o ano. Mais universal por quê? Porque todos param para fazer o mesmo ato. Que ato? Pensar em si mesmos. Então, é no momento mais universal em que todos estão fazendo a mesma coisa, quando nós paramos e pensamos em nós mesmos. E a entrada de 2021, depois de toda a atipicidade de 2020, é o ano perfeito para isso acontecer. É o ano em que exatamente essa reflexão precisa acontecer. Por isso, a tradição diz que nós devemos pensar em 3 questões, que elas estão aparecendo aqui do ladinho, se não desse lado, mas elas vão aparecer agora. São as 3 perguntas que nós devemos nos fazer para entrar no novo ano. A primeira pergunta é: quem nós fomos no ano anterior? Quem nós fomos? Nós fomos amigos? Nós fomos fiéis? Nós fomos necessários? Nós fomos briguentos? Quem nós fomos? Ou melhor, eu vou passar para o singular, quem eu fui? Eu fui bom filho? Eu fui bom amigo? Eu fui fiel? Eu fui crente? Eu fui um estudante da palavra? Eu fui alguém que buscou a Deus? Eu fui alguém que procurou o Senhor? Eu fui alguém que deixou a vida levar? Eu fui alguém que foi honesto ou desonesto no meu trabalho? Eu fui alguém que se empenhou como deveria? Eu fui alguém que lutou as devidas lutas? Quem eu fui? A segunda pergunta é: quem eu sou? Ter consciência das nossas possibilidades, ter consciência de quem eu sou, ter consciência do meu papel no reino. Eu sou realmente alguém que está contribuindo? Eu sou realmente alguém livre? A liberdade que Cristo conquistou na cruz, eu exerço essa liberdade? Ou eu fico preso numa tradição? Ou eu fico preso em um costume desnecessário? Eu fico preso na ignorância? Quem eu sou? Eu sou alguém perdoado? Ou eu sou alguém que fica alimentando o pecado de estimação? Eu sou alguém que tem a plena liberdade de me achegar ao Pai? Ou eu sou alguém que fica buscando respostas na palavra de uma ou de outra pessoa? Eu sou alguém que luta contra o pecado e busca a santidade? Ou eu sou alguém que quer saber se isso ou aquilo é pecado para eu poder andar na fina linha que separa o que é do que não é pecado? Quem eu sou? E a terceira pergunta é: quem eu gostaria de ser? Depois que eu já pensei quem eu fui, quem eu sou, o que precisa ser mudado para eu chegar a ser quem eu gostaria de ser?
O que precisa ser alterado para eu pensar, para eu ser aquilo que Deus constituiu como minha essência? Quem eu gostaria de ser? O que eu preciso mudar para eu chegar a ser essa pessoa que eu almejo? O que eu preciso mudar para eu chegar a ser aquele que Deus espera que eu seja? Essas perguntas, eu não tenho resposta. Eu tenho as respostas para a minha vida. Essas perguntas são perguntas individuais, das quais só você pode respondê-las. Essas perguntas são perguntas únicas, das quais você deve refletir e buscar essa resposta. É como diz o texto de 1 Coríntios 11, quando estamos falando da ceia. Cada um examine a si mesmo. E é nessa análise de si mesmo que cada um faz que nós chegamos, então, à resposta. A partir dessas 3 perguntas, que são perguntas essenciais, então começam 2 perguntas, que são as perguntas de Rosh Hashanah, são as perguntas da reflexão do ano novo, que é: que projeto abandonamos e por quê? Ao mesmo tempo, a pergunta: que projetos nós insistimos em ter e por quê? Por que em determinadas coisas nós fazemos, como diz a expressão, nós damos murro em ponta de faca? Nós insistimos incisivamente sabendo que aquele não é o caminho correto. E por que nós insistimos nisso? Ou então, por que nós desistimos de determinado projeto quando temos certeza de que esse projeto é a vontade de Deus, quando temos certeza de que esse projeto é a direção do Senhor para a nossa vida? Então, essa reflexão a respeito dos projetos, ela é resultado das 3 perguntas anteriores. Rosh Hashanah, o Ano Novo, ela é uma data extremamente importante por isso. É uma data em que todos nós paramos para pensar. Não adianta, você sabe que tem gente que aproveita essa época para extravasar, tem gente que aproveita para ir para a praia, tem gente que aproveita para pular onda, sei lá por quê, né? Tem suas crendices, tem gente que passa vestido de branco, tem gente que não passa vestido de branco. Essa não é a essência da questão. A essência da questão é que nessa data, ao começar um ano novo, todos nós paramos e refletimos a respeito do que temos sido, do que temos feito e do que queremos ser. É só você reparar, isso é natural do ser humano pensar nisso. E datas como a marcação de um ano novo, elas existem justamente para nos levar a pensar a respeito disso. Essas perguntas, essas 3 perguntas, que são perguntas essenciais para o ser humano, essas 3 perguntas, elas são perguntas muito abençoadoras, porque elas nos levam a um período de introspecção e de compreensão interna de quem nós somos. Ao pensar nessas 3 perguntas, nós interiorizamos valores e pensamentos que vão ser uma força motriz para o próximo ano, seja para aumentar ainda mais aquilo que estamos fazendo de bom, seja para revisar, para restabelecer novos parâmetros a partir daquilo que, após refletir, nós notamos que precisa ser mudado em nossa vida. A grande alegria é que as misericórdias do Senhor se renovam. Então nós podemos literalmente nos achegar a Deus, e naquilo que não encontramos virtudes, naquilo que nós não encontramos algo bom, nós podemos nos achegar a Deus e pedir perdão. É por isso, inclusive, que 10 dias após Rosh Hashanah vem Yom Kippur. A ideia de Yom Kippur é exatamente a partir dos 10 dias de Rosh Hashanah chegarmos ao dia da purificação, chegarmos ao dia do perdão. Então, as 3 perguntas de Rosh Hashanah, elas vão se estabelecer numa caminhada até Yom Kippur.
É em Yom Kippur, o dia da expiação, você pode ver lá em Levítico 23, logo após o versículo 24, no versículo 25, 26, 27, em seguida do Ano Novo já vai estar o dia da expiação, o dia do perdão, o dia em que nós pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa. O dia do perdão, o dia da expiação, ele começa com a preocupação da alma. Então, há toda uma preparação para Yom Kippur. Eu não vou contar a preparação no sentido de simplesmente elucidar, ó, faz isso, não faz isso, faz dessa forma, não faz dessa forma. Por quê? Porque isso chama-se religiosidade. Eu faço determinados atos de uma determinada forma para chegar a um determinado fim. As coisas com Deus não funcionam assim. As coisas com Deus devem funcionar a partir de um coração grato. E Jesus, ao cumprir a lei, ele nos dispensa dessa religiosidade, dessa formalidade. Então, as questões de Yom Kippur que eu vou expor agora, elas devem ser entendidas justamente como isso. Como uma expressão muito mais de uma busca por quem Deus é e uma busca pelo perdão do Senhor sobre a nossa vida do que práticas de fazer determinadas coisas para alcançar. Nós não manipulamos o divino, né? Então, quando você faz determinadas práticas para alcançar o favor de Deus, o nome disso é religiosidade, isso é uma mandinga, isso é um jeito de manipulação do divino. Isso não é coisa que nós fazemos. Por quê? Porque Deus é, primeiro de tudo, soberano. Segundo, é nosso Senhor. Terceiro, é nosso Pai. Então nós nos achegamos com o coração honesto diante do Pai, para que assim, por vontade dEle, para a glória do Senhor Jesus, que nos dá acesso ao Pai, nós possamos apresentar os nossos desejos. O dia de Yom Kippur, então, começa com um período de jejum. O jejum de Yom Kippur não é tão somente de alimento, é um período em que nós nos preocupamos com a alma. O dia a dia da vida, a corrida em função da resposta para as coisas da vida é muito rápida. Nós normalmente não conseguimos parar para pensar na alma. Talvez você não saiba, quem me conhece um pouquinho mais de tempo vai lembrar disso. Se olhar no meu Facebook lá, fotos antigas, vai lembrar disso. Eu pesava quase 50 quilos a mais. E hoje, depois de uma cirurgia, eu já não consigo comer tanto. Então, eu preciso comer várias vezes durante o dia, porções bem menores. Hoje já está um pouco melhor, mas o primeiro ano e meio após a cirurgia foi um tempo terrível, foi difícil mesmo de passar por isso. Quando dava 45 minutos, uma hora, quando dava 1 hora e meia e eu não tinha comido nada, eu começava a ter moleza nas pernas, a minha mente começava a divagar. Teve uma vez que eu estava dando aula e uma aluna saiu e voltou com uma caneca de café com leite e falou assim: professor, tome aqui um café porque a sua língua está enrolando. Então você imagina, eu já estava falando e a boca estava ficando mole, assim, sabe quando parece que a gente saiu do dentista e está anestesiado, né? Eu tinha trabalhado a tarde toda na faculdade e estava respondendo, era época de TCC, eu estava corrigindo o TCC de um aluno que tinha chego 6 e pouquinho, foi até o meu gabinete, nós estávamos corrigindo o TCC, quando eu terminei de corrigir o TCC dele já estava na hora de ir para a aula, então não deu tempo de comer nada, né? E o corpo começou a enfraquecer. Quem passou e conseguiu resistir à Covid agora, passou por isso também, né? O corpo se enfraquece. Normalmente a gente não repara muito nisso, mas o corpo se enfraquece e a mente, ela parece que ela responde ao corpo. Desligando a mente, nós passamos a não estar tão conscientes, a não estar tão centrados, né? Então, tanto para a não comida quanto para comer demais, é um estado em que nós saímos da nossa normalidade.
E aí, quando nós comemos demais, vem essa letargia, esse processo de apagar. O espanhol tem muito disso, né, de fazer a siesta, que é almoçar e depois descansar. Então, esse processo de não fazer nada após uma alimentação é sinal de que o nosso corpo ele para em função disso, e a nossa mente também, ela não produz tão bem. No Yom Kippur há um jejum, justamente porque nesse momento o corpo entra em conflito. E o corpo fala, estou fora da normalidade, o que está acontecendo? Então é um momento em que nós paramos para nos focar na alma. O jejum é exatamente a essência do jejum bíblico, né? Então o corpo para de receber alimento porque é a hora de fortalecer a alma. E no jejum de Yom Kippur são necessárias 5 abstenções. Então você precisa abrir mão de 5 coisas. O primeiro é sem comer nem beber. Então 24 horas sem comer nem beber. O segundo é não usar sapato de couro, porque o couro vem a partir da morte de um animal. Terceiro, não usar nenhum creme de pele, algo assim, quem tem o costume, algum unguento como mirra, tal, nenhum creme de pele. Não tomar banho, pois é, 24 horas sem tomar banho e não ter nenhuma relação sexual, mesmo se casado. Então são as 5 abstenções, as 5 abstinências, são as 5 privações de Yom Kippur. Mas eu disse que eu ia explicar não apenas como é, mas o porquê. Por que essas 5? A primeira é não comer nem beber, porque isso é o sustento do corpo. E é uma hora de sustentar a alma, de fortalecer a alma. Então eu não sustento o corpo para fortalecer a alma. A segunda é não usar sapato de couro. Por quê? Porque sapato de couro é a ideia de conforto. Então eu saio da minha zona de conforto, eu não uso sapato de couro. Há judeus ortodoxos que nesse período inclusive andam descalços. Eu não uso sapato para sair do conforto, eu deixo de lado o conforto. Eu não uso creme, né, ou algum unguento para cessar as sensações. O nosso corpo, os 5 sentidos, nós somos bombardeados de informação o tempo todo. Nós recebemos informações o tempo todo. Então nós cessamos essas informações, nós cessamos esses sentidos, porque quando esses sentidos estão nos enchendo de informações, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Então ao cessar essas informações, ao cessar essas sensações, a alma ouve mais facilmente a Deus. Nós não tomamos banho, né? não penteia o cabelo, não toma banho, e um dia só não é o fim do mundo, um dia no ano para isso. Quem tem filho adolescente sabe que parece que Yom Kippur é quase o ano todo, mas nós não tomamos banho. Por quê? Por causa da apresentação. Você não tem noção como é o cabelo do pastoral na hora que ele levanta. O cabelo nem sempre é tão sedoso e bonito como está agora, cabelo ao vento. A ideia é justamente de que nós não estamos apresentáveis. Apresentáveis a quem? Ao outro. Não é hora de se apresentar ao outro, é hora de pensar em si. É meio egoísta? É, porque é a hora de pensar no próprio ego, para moldar o ego, para ser alguém melhor para o outro amanhã. Esse é um tempo de reflexão interna. E não ter relações é justamente para não exercer a atração, não exercer a sensualidade, não exercer a conquista, o flerte, né? Não provocar o outro a ter sensações. Essas são as 5 abstinências que o Yom Kippur exige durante um período de 24 horas. E aí, então, diz a tradição que todo pedido de perdão ele é aceito, desde que ele é feito a partir de 3 premissas. A primeira é que o arrependimento seja um arrependimento completo, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento honesto. A segunda é que ele seja verbalizado.
Já falei aqui numa outra quinta teológica. As coisas que acontecem na nossa mente, elas vão acontecendo de modo aleatório. A nossa mente, ela não é organizada. Ela é como um emaranhado de fios desencapados, que cada pouco um toca aqui, outro toca ali e sai faísca. E se você observar dois neurônios conversando, né, o axiônio com um neutrito de outro, você vai ver que literalmente é faísca, é um impulso elétrico que passa. Essa confusão mental, ela, quando nós verbalizamos, ela é estruturada, ela passa da mente para o consciente. Nós passamos a ter domínio e compreender isso. Então, a verbalização do pedido de perdão é uma forma de compreendermos, né, de tornar a nossa mente inteligível para nós mesmos, mas tornar a nossa mente inteligível do perdão que nós queremos alcançar. Então é nessa caminhada que nós precisamos verbalizar os nossos pedidos de perdão. É essa verbalização que traz a nós a consciência e a partir dali um arrependimento completo. E principalmente, aqui palavras de Jesus. Lógico que os judeus não usam as palavras de Jesus, mas é literalmente as palavras de Jesus. A mulher pega em adultério, vá e não peque mais, vá e não faça mais o que você fazia. A ideia é de que estarmos dispostos a não fazer mais. Veja, isso não quer dizer que se você eventualmente acabou fazendo de novo, que você não teve perdão, ou de que o seu perdão acabou não existindo, ou que você perdeu esse perdão. Não é isso. É que o seu coração não estava mais disposto a fazer aquilo. O seu coração não estava disposto. Às vezes, sem querer, acabou escapando o velho homem e aconteceu. Acontece. Mas e aí? Aí eu me disponho novamente a pedir perdão. Senhor, pequei, errei. Novamente, vem, me perdoa, porque agora eu vou acertar. É nesse pedido de perdão, é nessa disposição de ter consciência de que errou, verbalizar, confessar o seu pecado e a partir dali estar disposto a não cometer mais, é dentro dessas três premissas que então o perdão se opera em Yom Kippur. A grande alegria que nós temos é que a partir do momento em que Jesus morre na cruz, o calendário para de andar. O calendário, esse calendário judaico já não nos importa mais. Todo dia é dia de perdão. Todo dia é dia de nós nos arrependermos completamente, é dia de confessarmos os nossos pecados e é dia de nos propormos a não pecar mais. É lógico que começo de ano, como eu disse, é um período em que todos param para pensar nisso, seja cristão ou não, todos param para pensar nisso. Então, naturalmente, a mensagem de hoje vai tratar de algo que o mundo todo vai parar para pensar. Mas não acontece só com os cristãos, né? Ou não acontece, acontece com todos. Mas nós temos essa liberdade de, em todos os dias, praticarmos o Yom Kippur, de todos os dias nos achegarmos mais a Deus e alcançarmos o perdão do Senhor. É necessário esse reflexo, é necessário essa disposição de nos achegarmos a Deus. E há, então, no fim do Yom Kippur, um trecho muito interessante que encerra a cerimônia de Yom Kippur com a Birkat Kohalim. A Birkat Kohalim é a bênção sacerdotal, a bênção araônica, a bênção com a qual o Senhor instruiu que deveríamos abençoar o seu povo. Eu vou colocar o texto aqui também, como sempre você pode acompanhar, e a bênção sacerdotal diz assim: Yavechecha Adonai veishmenecha, Yaer Adonai panach elecha veikonecha,
Issa Adonai panam elecha v'yeslacha shalom. Essa é a bênção sacerdotal, a bênção que Arão aprendeu com o próprio Deus a abençoar o povo, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que diante de ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Quando nós nos achegamos diante de Deus, devidamente perdoados, dispostos a não pecar mais, dispostos a, como disse lá Samuel, ser ferramentas na mão de Deus, dispostos a ouvir a vontade do Senhor, a abandonar determinados projetos e a insistir, apesar da dificuldade, em projetos que são os projetos que estão no coração de Deus, então, e tão somente nesse momento, Deus olha para nós de igual para igual. O texto da bênção diz exatamente isso. O Senhor nos abençoa e nos guarda. Ele resplandece o seu rosto sobre nós. Resplandecer é isso, estar resplandecente, estar iluminado, né? Iluminar, estar iluminado. Do trono, a luz de Deus resplandece sobre nós. Então, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós, a luz de Deus nos inunda, nos toma. Que diante de nós o Senhor levante o rosto. Olha que maravilha nós chegarmos diante do Senhor e Ele, do alto da sua glória, parar, olhar para nós e levantar o rosto, olhar relacional, não olhar para baixo em vergonha, não olhar para baixo em tristeza de termos nos afastado dele, ao contrário, dele olhar para nós de igual para igual. Tal qual o pai do filho pródigo corre e abraça o filho baixa a cabeça e fala: pequei contra os céus e contra ti, né? Deixa o seu empregado, ele fala: ei, levanta a cabeça, cara. Olha para mim de igual para igual. Você é o meu filho. Você é o meu filho. Eu vou calçar os seus pés. Vou colocar um anel no seu dedo. Você vai andar comigo. Você era meu filho perdido, mas você foi resgatado. Você compreendeu a mensagem do Pai. Deus olha, então, levanta o rosto para estar conosco. E aí, então, quando Ele olha para nós, alguém disposto a realizar a sua vontade na própria vida, alguém disposto a ser ferramenta na mão de Deus, então Deus vem e derrama a sua paz. Meu desejo é que você tenha, como dizem os judeus, um ano doce e bom. Que o seu ano seja literalmente doce e bom. A representação disso é maçã com mel. Que o seu ano, os judeus comem Rosh Hashanah, maçã com mel, que o seu ano seja doce como uma maçã bem madurinha, ainda regada com mel, que o seu ano seja grandioso, que 2021 seja um ano resplandecente, que o Senhor possa, ao fim de 2021, quando você de novo parar para pensar quem você foi, em quem você é, em quem você quer ser, as respostas sejam todas elas positivas. Que naturalmente você chegue de tempos em tempos, pare para refletir e lembrar que você precisa, aqui ou ali, pedir perdão, corrigir os seus velhos caminhos e então caminhar com fé. Que você possa tranquilamente se achegar ao Senhor e se apropriar do perdão que Deus fornece a cada um. Que você possa realmente ter a certeza de que é filho amado do Pai e rasgar o seu coração diante de Deus num pedido de perdão. Que você possa entender que o corpo, nas privações de Yom Kippur, que o corpo é importante, que nós precisamos cuidar da nossa saúde, que nós precisamos alimentar o nosso corpo, mas de que nossa alma é muito mais preciosa que o nosso corpo. E que em alguns momentinhos, é necessário sacrificar as vontades do corpo para buscar a santidade da alma. Cristo salvou a nossa alma, mas cabe a nós o processo de santificação dela. Então, que você possa tranquilamente chegar ao fim de 2021. Estejamos conversando ou não ao fim de 2021. Talvez eu não esteja nem mais aqui. Deus sabe quantos dias ainda eu vou viver.
Mas desde já, o dia que nós nos encontrarmos, seja aqui, seja no céu, que você possa me contar que você teve um ano bom, um ano doce e agradável ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus resplandeça o seu rosto sobre a sua vida e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.